Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Gênesis 22, do 1 ao 19. O título do sermão dessa noite é A Fé que Obedece. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar seu filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê ou Jeová-Jirê na sua tradução. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão cidades de seus inimigos e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? O momento mais tenso da sua vida? E o que aconteceu nessa ocasião para ser o momento mais difícil da sua vida? Você já passou pela experiência de tremer as pernas diante de alguma situação extremamente difícil? Tem algumas pessoas que têm esse tipo de reação, não é verdade? Nem todas. Mas qual foi essa situação que deixou você completamente perdido e extremamente amedrontado e intimidado diante dessa ocasião? Essa ocasião que nós acabamos de ler certamente foi a ocasião mais difícil da vida de Abraão. Deus exigiu que ele sacrificasse o seu único filho, Isaque. E você sabe, eu também sei, que a palavra sacrifício pressupõe morte. Abraão deveria, então, matar Isaque com as suas próprias mãos, usando uma faca,
ver o sofrimento do seu filho, ver o sangue do seu próprio filho ser derramado, tudo isso enquanto ele adora a Deus com cânticos, e depois do menino morto, ele deveria então botar Isaac em cima daquele altar. Na verdade, Isaac foi colocado, ele chegou a ser amarrado, e aí o que Abraão faria depois de Isaac morto, com as suas próprias mãos, com a sua própria faca, Abraão deveria então botar fogo naquele altar, queimar o corpo de Isaac, e repito, tudo isso enquanto adora a Deus. Você percebe o drama dessa situação? Parece aqui que Deus contrapõe duas coisas muito importantes: a fé de Abraão no Deus de Israel, por um lado, e por outro lado, todo o amor de Abraão por Isaac e o seu instinto de pai, que naturalmente seria um pai protetor do seu filho. Isaac não era qualquer filho. Você se lembra da história de como foi o contexto em que Isaac foi pai de Abraão? Isaac era o filho da promessa, conforme os capítulos 15 e 18 de Gênesis. Mas antes disso, você sabe da história que Abraão se junta com a sua concubina, chamada Agar, com o consentimento da sua esposa Sara, então nasce Ismael. Mas Deus simplesmente olha para Ismael e diz: esse não é o filho da promessa. Simplesmente assim. As expectativas de Abraão e naturalmente de Sara se voltam para Ismael, mas Deus diz que não iria cumprir em Ismael a promessa que ele tinha feito a Abraão. Interessante é que depois que Isaac nasce, é que Abraão, eu vou usar essa palavra aqui, tá, irmãos? Mas depois que Isaac nasce, é que Abraão despeja Sara e Agar, e você sabe muito bem da história. Qualquer coisa, leia lá Gênesis capítulo 21, do versículo 8 até o versículo 21. Conta melhor, mais detalhadamente essa história. Mas será que faltou fé ao pai da fé, quando Abraão então resolve dar uma ajudinha para Deus, para que o Senhor cumprisse os seus propósitos? Não ele e a sua esposa Sara, mas ele e uma concubina, ou talvez, eu vou usar essa palavra, mas a poligamia não era algo proibido naquela época, tá? Mas eu diria que Agar era uma amante de Israel, de Jacó, melhor dizendo. De Abraão, desculpa. Eu diria que Agar era uma amante consentida, porque Sara deu o aval a Abraão. Na verdade, se você olhar bem a história, você vai perceber o papel horripilante de Sara no meio de todo esse contexto. Mas, enfim, será que faltou fé a Abraão para ele tentar dar essa ajuda para Deus? Será que faltou fé a Abraão quando ele, no capítulo 20, diz para um homem chamado Abimeleque que Sara era sua irmã, ao invés de dizer a verdade, dizer: olha, essa aqui é a minha esposa, Sara? Será que faltou fé para Abraão no meio de todo esse contexto? Eu não sei. O que nós sabemos, que o texto nos diz, é que algum tempo depois que Sara e Agar já haviam, Sara, esposa de Abraão, Agar e Ismael haviam sido, como eu disse, despejados pelo deserto, e aí Isaac nasce, Abraão despeja a sua amante e o seu filho, e depois, o que acontece? Abraão naturalmente se enche de expectativas de que Deus agora iria cumprir todas as promessas que ele havia prometido. E aí Deus vem e diz: sacrifica Isaac. Agar e Ismael já estavam longe. Só havia restado Isaac. E Deus disse: eu quero que você mate Isaac, que você veja o sangue dele sendo vertido ali naquele altar de holocausto, e depois você queime o corpo do menino, tudo isso enquanto você me adora.
Imagina a cena, irmã Elaine. O texto não nos diz isso. Mas imagina a cena, vocês mães, de Abraão indo relatar para a mãe do menino toda essa situação. Olha, é o seguinte, senta aí, esposa. Tem uma notícia não muito difícil, não muito fácil para dar a você. Então, sabe aquele filho, esposa, o filho da promessa, o seu único filho e o meu único filho, na verdade não era o único, mas era o único que Deus havia requerido. Então, sabe esse menino? Eu ouvi uma voz do céu e o anjo pediu, Deus pediu para que eu matasse o menino. Imagina como seria Sara recebendo essa notícia do patriarca, do marido de Abraão, o pai da fé. O texto não nos diz, não nos mostra se ela sabia, se ela não sabia. O que nós sabemos é que na manhã seguinte, ao ouvir a voz de Deus, Abraão preparou tudo, pegou Isaque e rumo a uma terra que ele, mais uma vez, não conhecia, uma terra distante 3 dias. Abraão foi obediente e ele então levou Isaque, caminhou junto com Isaque mais 2 servos até o local de sacrifício. Não era uma simples caminhada, mas era a caminhada. Era a caminhada mais difícil da vida do patriarca Abraão, do pai da fé Abraão. Sabe aquela caminhada de quando o problema está ali numa sala, num lugar, e você chega, estaciona o carro e desce e vai até a direção daquele problema para ter aquela reunião difícil, aquela conversa tensa com marido, mulher, filho, sogro, sogra, irmão da igreja, enfim, sabe aquela caminhada difícil? Multiplica tudo isso por 10 vezes, e essa foi a caminhada de Abraão durante 3 dias, peregrinando pelo meio de um local totalmente inóspito, um lugar montanhoso, um lugar talvez não muito bonito, mas Abraão obedece, ele sai novamente da sua casa, ele sai novamente da sua família e obedece à voz e ao chamado que Deus havia dado a ele. E uma palavra que me vem muito forte aqui nesse contexto é a palavra obediência. A obediência de Abraão precisa ser aqui naturalmente exaltada. Naturalmente, porque às vezes a obediência aqui nesse contexto, ela talvez passe um pouco desapercebida, à medida que a fé de Abraão é exaltada. Claro que é um contexto de fé, mas é um contexto de obediência. Eu diria a vocês que a obediência e a fé, elas andam juntas, elas são irmãs gêmeas, elas são amigas íntimas, elas são facetas diferentes de uma mesma moeda, lados diferentes de uma mesma moeda. A fé exige obediência e para a gente ser obediente a Deus, nós precisamos ter uma fé verdadeira, firmada em Deus e na sua palavra. É por isso que eu diria para vocês essa noite que o caminho da obediência só pode ser percorrido com os passos da fé. O caminho da obediência só pode ser percorrido com os passos da fé. Vejamos então 2 momentos dessa caminhada de Abraão. O primeiro momento está do versículo 1 até o versículo 8. Vejamos então 2 momentos de toda essa história. O primeiro momento é a prova de Abraão. Versículos 1 até o versículo 8. Como eu disse, 2 coisas estão em jogo aqui: a fé e também a obediência. E Abraão aqui, ele é provado não apenas a crer, mas Abraão aqui é provado a também obedecer a uma ordem clara e direta de Deus. A ordem é simples. Ela não é simples de executar, mas ela é muito simples de entender, Léo. Vai lá e sacrifica o seu único filho. Essa é a ordem. É uma ordem que não cabe recursos.
É uma ordem que não cabe contestação. É uma ordem que vem de Deus para Abraão. Vai lá e sacrifica o seu único filho. E Deus fala isso a Abraão no versículo 2 e faz uma coisa que ele gosta de fazer com a gente. Ele diz para Abraão: sacrifica o menino, e simplesmente desaparece da vista de Abraão, desaparece dos ouvidos de Abraão, para encontrar Abraão novamente só lá no topo da montanha. Sabe aquela brincadeira de esconde-esconde? Quando você procura, você tem que sair para procurar a pessoa, quem está lá no pique tem que sair e procurar a pessoa. E Deus diz para Abraão fazer isso, matar o menino, e ele simplesmente se esconde de Abraão, para se revelar novamente, só lá no final de toda essa experiência, depois de talvez uns 4, 5 dias, desde o anúncio, contando os 3 dias de caminhada, enfim. Mas Deus, ele se esconde. E Abraão, o que é mais interessante nisso tudo, é que Abraão parece que agora não está mais interessado em procurar a Deus. Sabe por quê? Porque a ordem entrou nos seus ouvidos e desceu para o seu coração. Procurar a Deus agora para quê? Se a ordem dele era direta e objetiva, Deus se esconde e Abraão vai cumprir aquilo que Deus havia pedido a ele. Deus se esconde e Abraão ruma com fé até a obediência, até o sacrifício. Mas nem sempre, quando Deus se esconde de nós, a gente faz igual a Abraão e simplesmente deixa de o procurar. Pelo contrário, quando Deus às vezes nos dá alguma ordem, a gente age como aqueles que jamais deixariam ele escapar daquele lugar. Sabe quando uma pessoa vem para você e fala: eu tenho que te contar um negócio? Aí você fala bem assim: você não sai daqui enquanto você não me contar isso. Abraão não age assim. Nós não vemos aqui Abraão respondendo, perguntando: não, peraí, eu não estou ouvindo direito. Como é que é? Não, mas não é a promessa. Cadê a promessa que o Senhor mesmo havia feito? Abraão não faz nada disso. Abraão apenas procura o caminho da obediência até a ordem de Deus, cujo objetivo final era o altar lá no Monte Moriá, lugar esse que ele ainda não sabia. Mas como é difícil a gente lidar com o silêncio de Deus, na verdade? Você já lidou com o silêncio de Deus diante de uma luta muito grande, diante de uma prova muito grande? Nós queremos ouvi-lo, mas ele não fala. Nós queremos vê-lo, mas ele não se manifesta. Ele apenas se cala diante de todas as nossas tentativas frustradas de ouvi-lo e às vezes até mesmo de sermos atendidos por ele. Algumas vezes nós o procuramos porque a gente quer mudar a prova. Às vezes a gente o procura, não é porque a gente quer entender melhor a situação, mas porque a gente quer tentar negociar com ele um caminho mais fácil, que seja um diferente àquele que ele acabou de requerer de nós. Mas Abraão não faz nada disso. Ele simplesmente, na minha paráfrase, olha para o céu e diz: então tá, é isso que o Senhor quer? É isso que eu vou fazer. Né, Adriane? Que situação difícil, né? A Adriane tem três meninos bonitos, né, Adriane, em casa. A Adriane está até assustada ali, a hora que eu falei, a Adriane se assustou. Mas é difícil lidar com o silêncio de Deus. E nesse caso, quando a gente quer buscar a Deus para tentar mudar a prova, para tentar reverter o jogo e pegar, ao invés de uma lição super difícil, uma liçãozinha, tipo uma conta de mais, ele não vai se manifestar a nós, porque quando ele nos dá a prova, ele exige de nós a obediência plena à sua ordem. Bom, o que eu mais desejaria se eu estivesse no lugar de Abraão, depois de Deus pedir para eu sacrificar o meu único filho, era que Deus aparecesse 1 minuto depois e dissesse: eu estou brincando, não precisa fazer nada disso não, era só um teste, mas o teste já acabou.
É o que eu gostaria que acontecesse se eu tivesse no lugar de Abraão, não é verdade, presbítero Alisson? Não precisa fazer isso aí, não é para tudo isso, calma. Tcharam, está aqui ó, a resposta. Mas 1 minuto depois, não 4 dias depois, não com o único filho dele já em cima do altar, amarrado, e Abraão com a sua mão, com a sua faca afiada, levantado e pronto para matar o menino. E ele teria feito isso. Mas Deus, ele trabalha de uma outra maneira. Ele não trabalha do jeito que eu quero, do jeito que me apraz, ou do jeito que te apraz, ou do jeito que você quer. Nós não damos ordens a Deus. Interessante que Deus diz para Abraão, ainda no versículo 2, vá até a terra de Moriá. E estando lá, Abraão e Isaque, Deus ainda iria mostrar o lugar do sacrifício. Olha que interessante. Isso me lembra Gênesis 12:1, quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Deus dá apenas a região a Abraão, ele não dá o local exato. E ele diz mais uma vez para Abraão, Abraão, sabe ali a região de Maringá? Vai para aquele lado lá. Quando você chegar lá naquela região, eu vou mostrar para você qual é exatamente o endereço do lugar que você deve, então, sacrificar o seu único filho Isaque. Mas parece que Abraão, minha renite está atacada demais, mas parece que Abraão, ele é especialista em conhecer lugares que nunca esteve. Não é interessante isso? Abraão é bem orientado, Abraão é bem localizado, e para Abraão, diante de Deus, caminhando em obediência, até mesmo o mais estranho de todos os lugares, parece a ele um lugar conhecido. Tanto é que quando ele entra em Moriá, Deus não diz mais nada, ele olha e Deus já testifica no seu coração, e ele já sabe aonde exatamente ele deveria então oferecer o sacrifício. Os olhos da fé de Abraão parece que têm o poder de conhecer todos os caminhos da vontade santa de Deus. Abraão é bem localizado, ele anda sem GPS e não se perde. Agora, recentemente, nas minhas férias, eu fui para o Rio de Janeiro, eu com os meus 2 tios, e eu saí daqui de Maringá, dormi em Curitiba, no outro dia eu saí de Curitiba, da casa do meu tio até a casa da minha tia, no Rio de Janeiro, na capital, foram quase 1.000 quilômetros. E eu jamais teria chegado lá na casa da minha tia sem GPS. Quando você pega ali a Regis, é fácil, é só tocar direto. Mas quando você entra, por exemplo, em São Paulo, quando você entra no Rio de Janeiro, aí não tem como você andar sem GPS. Eu jamais teria chegado lá, viu, irmão Beto? Irmão Beto é motorista, acostumado a entrar nesses lugares. Eu jamais teria chegado lá sem GPS. Mas o Abraão, ele não é como eu, desorientado. O Abraão, ele anda sem GPS e ele consegue chegar até o centro da vontade de Deus, até o local em que Deus havia designado para o sacrifício, sem se perder, sem se desviar, sem sair da estrada, sem sair da rota, e o nome de Deus certamente é glorificado nesta ocasião. E o texto continua, versículo 3 diz que na manhã seguinte, Abraão ajeita tudo e vai para o monte acompanhado com Isaque e também acompanhado com a ordem de Deus. Nesse caminhar, desde quando Abraão ouve a voz de Deus até o topo do Moriá, Abraão não teve sonho, Abraão não teve mais revelações, ele não ouviu de novo a voz de Deus, Deus não iria dar novamente uma ordem ou um caminho a ele, por causa do que eu disse agora há pouco. A ordem de Deus havia sido dada, e a ordem era clara, direta e deveria ser obedecida. Sobe lá e sacrifica Isaque. Pronto. Não tem mais manifestação. E o versículo 5 nos mostra que para Abraão sacrificar Isaque, mesmo em meio a todo aquele contexto, mesmo em meio a toda aquela dificuldade, que esse ato de Abraão sacrificar Isaque era visto pelo próprio Abraão como um ato de adoração a Deus. Olha aí o versículo 5.
Fiquem aqui com o jumento, disse Abraão a seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Você percebe como Abraão encara a situação, como Abraão lê a situação, como Abraão interpreta a situação. E por fim, os versículos 6, 7 e 8 nos mostra Abraão colocando a lenha para o holocausto nos ombros do próprio Isaque, e Isaque indo lá, caminhando com a lenha do sacrifício que era ele mesmo, e ele faz uma pergunta para o seu pai, uma pergunta óbvia. A gente tem o fogo, a gente tem a faca, a gente tem a lenha, mas cadê o sacrifício? Ninguém subia no monte de mãos vazias. Ninguém subia no monte para sacrificar, para não sacrificar nada ou para queimar apenas mato. O sacrifício deveria ser uma oferta viva para Deus. E Isaque então faz essa pergunta para Abraão. E Abraão dá então uma das respostas mais surpreendentes de toda a Bíblia. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Abraão diz a Isaque. Abraão sobe ao monte, meus irmãos, na certeza de que ofertaria um sacrifício e que toda a providência deveria vir dos céus, que é de onde Deus derrama a sua graça sobre o seu povo. Os olhos de Abraão se recusam a deixar de enxergar a graça de Deus, mesmo diante da possibilidade de sacrificar o seu único filho, Isaque, o seu filho da promessa. Assim como Isaque carregou a lenha para queimar o sacrifício, que no caso era ele mesmo, Jesus também carregou a sua cruz, que foi também o instrumento pelo qual ele morreu. E existem ainda algumas outras semelhanças e algumas diferenças entre o sacrifício de Isaque, que não foi executado com o Isaque, e o sacrifício de Jesus, que foi executado. Isaque voltou andando com seu pai e desceu do monte, porque Deus providenciou um sacrifício. E Jesus também andou novamente com os seus discípulos, porque ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna e em abundância para a glória de Deus. A diferença é que Isaque foi poupado. Deus, por sua providência, poupou Isaque, mas não poupou o seu único filho. Não poupou a Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, como é que nós temos reagido diante das situações mais difíceis das nossas vidas? Como é que a gente age, como é que a gente reage quando a gente está diante de uma situação aparentemente irreversível? O que fazemos quando Deus nos encarrega de uma missão extremamente difícil? A gente age com impulsividade, explosividade, a gente acompanha a multidão, a gente chora, esperneia, ou a gente obedece a Deus? Como é que a gente age quando a gente se encontra diante de uma situação extremamente difícil? A gente toma uma decisão própria, baseada em toda a enganosidade do nosso coração, ou a gente se prostra diante do Senhor pedindo graça e misericórdia? Nós buscamos orientação nos momentos difíceis. Todos nós buscamos algum tipo de orientação nos momentos difíceis. Mas a pergunta que eu faço a nós é: de quem nós temos buscado orientação nesses momentos difíceis? Nós buscamos a orientação do Senhor ou nós buscamos a orientação de pessoas que não são pessoas confiáveis, porque não são servos e servas de Deus? A gente busca orientação na palavra de Deus ou a gente busca orientação nos livros de autoajuda, nos coaches da internet?
Em quem a gente busca orientação? A resposta final para a nossa prova, meu irmão, ela vem de Deus, ela só pode vir de Deus. Ele é quem dá a prova e Ele é quem dá a solução. Portanto, nós precisamos parar definitivamente de buscar resposta em lugares que não podem resolver o nosso problema segundo a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. O que guia você, o que me guia, cada um de nós é guiado por alguma coisa. Alguns são guiados por vista, outros são guiados por oportunidades, outras por dinheiro, outras por interesses outros. Mas o servo de Deus e a serva de Deus precisa ser guiado por Deus, caminhando com fé, em obediência, na palavra de Deus, para a glória de Deus. Como é que a gente reage? A gente entra em desespero, foge, ou a gente olha para os céus e diz como Abraão, Deus proverá. É claro que esse Deus proverá não é um Deus proverá passivo, não, é um Deus proverá de alguém que sabe qual é a sua responsabilidade diante daquela situação. É alguém que sabe e conhece aquilo que deve fazer, que tem que trabalhar, que tem que buscar a Deus, que tem que cuidar da família. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus é o Deus do socorro, é o Deus da solução, é o Deus da providência, e nós não temos motivo para duvidar disso. Ainda que quem esteja no altar do sacrifício sejamos nós ou quem nós mais amamos. Como tem sido a sua caminhada? Quem caminha sem fé não agrada a Deus. Quem caminha e se esquece de olhar para o alto não glorifica ao Senhor. E Deus não apenas muito bem sabe aplicar uma boa prova a nós, daquelas bem difíceis, daquelas bem complexas, daquelas bem grandes, mas Ele sabe também segurar as nossas mãos e nos dar toda a graça e escape para que nós possamos resolver nele esta prova difícil que Ele mesmo nos dá. Como é que a gente passa pela prova? Reclamando ou adorando a Deus? Ou como diz o autor daquela música bem famosa, vou passando pela prova dando glória a Deus. Nós precisamos passar pela prova dando glória a Deus, meus irmãos e irmãs. Por mais que seja engraçada essa música. Não é a música, a letra é muito interessante, mas é o contexto que é um pouco engraçado, né? Mas nós precisamos passar pelas nossas provas dando glória a Deus. É assim que o cristão luta, é assim que o cristão vence, e é assim que o cristão demonstra fé e obediência ao nome do Senhor. E a segunda verdade sobre esse texto é a providência de Deus. No primeiro momento, nós vemos a prova de Deus. E os versículos 9 ao 19 nos mostra a providência de Deus. Lembrando que o caminho da obediência só pode ser percorrido com os passos da fé. Isaac era o filho da promessa que Deus fez a Abraão. Mas será que houve espaço na fé de Abraão para que ele pudesse duvidar daquilo que o Senhor havia prometido para ele? Será que Abraão se perguntou, por que Deus me disse que Isaac é o filho da promessa e agora está me pedindo para eu matar o filho da promessa? Nós não sabemos disso, mas independente dessa minha especulação, é Abraão quem prepara todo o altar. É Abraão quem prepara todo aquele contexto para sacrificar o seu próprio filho. O versículo 9 diz que ele edifica um altar, que ele coloca a lenha e que ele amarra Isaac em cima da lenha e depois ele pega a faca para sacrificar o menino. E a sequência deveria ser o seguinte, ele daria uma facada em um lugar específico do menino, o sangue verteria e o sangue também é parte do sacrifício e depois o corpo de Isaac, já falecido, deveria ser incendiado
para que o cheiro da oferta, como o próprio Deus disse lá em Deuteronômio e Levítico, pudesse então chegar até o altar de Deus como cheiro suave às narinas do Senhor. Mas Abraão prepara tudo isso. Abraão é disciplinado, Abraão é obediente para fazer aquilo que Deus ordenou. Mas nós precisamos também entender que o coração de Abraão sempre esteve aberto para reconhecer a voz daquele que tem poder para mudar os planos, daquele que tem poder para mudar a pergunta, para inverter a resposta, para mudar a ordem, para botar o céu no mar, para botar o mar no céu, para fazer o vento virar fogo, para fazer o fogo virar vento, para fazer a água virar ar e para fazer o ar virar água. Deus tem poder para tudo isso. E num momento determinado, Abraão ouve novamente a voz de Deus. E a resposta de Deus a toda disciplina, obediência e fé de Abraão era não mais a ordem do sacrifica teu filho. Mas a segunda ordem nesse segundo momento é não toque no menino. Não faça mal mais a ele. A providência de Deus havia chegado. E Deus era o único que tinha poder para mudar essa ordem que ele tinha dado a Abraão. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer o teste que ele quiser, que lhe apraz. Ele tem esse poder e ele tem autoridade. Nenhum outro ser no mundo teria tirado a capacidade de Abraão de sacrificar Isaac, de tirar a vida de Isaac, a não ser aquele que deu a ordem e aquele que tem poder para sobrepor a sua própria ordem. E a ordem, não toque no menino, como nos diz o versículo 12. Deus muda os planos, Deus muda a lógica, Deus muda o que Ele quiser. Ele muda a resposta, como eu disse, e ele muda a pergunta, ele obscurece o conhecimento do sábio, ele revela conhecimento ao humilde, ele inverte tudo às vezes, Deus. Ele inverte aquilo que nós temos mais certeza e transforma aquilo que nós mais duvidamos em uma certeza plena. Ele faz isso. Abraão, o sacrifício era esse. Mas agora não é mais. Eu resolvi mudar. Eu resolvi transformar. Mas está aqui outro sacrifício. E do nada surge lá um cordeiro amarrado numa árvore pelo chifre. Você já parou para prestar atenção nessa cena? Como assim? Eu nunca vi cordeiro ficar amarrado em árvore pelo chifre. É só o Senhor que pode fazer isso. É uma cena completamente aleatória, uma cena completamente incomum, mas Deus nos mostra aqui que Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele deseja, e se Ele resolver na hora dele, Ele desfaz tudo isso e faz de um outro jeito. E o versículo 13 nos mostra Deus provendo um cordeiro a Abraão. Olha só o que diz o texto. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro, ou um cordeiro na sua versão, preso pelos chifres num arbusto. Pegou o cordeiro e o ofereceu como holocausto em lugar de seu filho. O sacrifício era Isaac, mas agora não é mais. A fé e obediência de Abraão foi premiado com uma provisão ou uma providência de um Deus que substitui quem Ele quiser por quem Ele desejar colocar no lugar para morrer. E eu digo isso porque o que aconteceu aqui com Abraão e Isaac foi, de certa forma, um anúncio daquilo que viria a acontecer. O cordeiro morreu no lugar de Isaac. Deus substituiu Isaac e o tirou do altar do sacrifício, colocando nesse mesmo altar um cordeiro. E assim também Ele fez conosco. Ele nos tirou daquela cruz, que Jesus foi sacrificado, morto, foi maltratado, foi humilhado, e colocou Jesus lá, o seu único filho,
para morrer, ele nos poupou, mas não poupou o seu próprio filho. Ele nos tira da cruz, assim como tira Isaque do sacrifício, do altar do holocausto. E assim como ele provê um cordeiro a Abraão, ele provê o seu cordeiro, não um cordeiro como o que Abraão sacrificou, mas um cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Prover esse cordeiro para Abraão, com certeza foi muito mais fácil para Deus do que enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Principalmente quando Deus, o Deus Santo, ouve lá em Mateus 26:39, Jesus olhar para o céu e dizer: Pai, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feito como eu quero, mas que seja feito como tu queres. E qual foi a resposta de Deus para Jesus? O silêncio mais uma vez. Deus não respondeu nada para Jesus, assim como não respondeu nada para Abraão. Jesus também tinha uma ordem, a ordem dele era clara e direta, ele deveria caminhar para a cruz do Calvário, ele deveria arrumar para ser sacrificado no seu lugar e no meu lugar, e foi exatamente isso o que acontece. Prover um cordeiro para Abraão foi fácil para Deus, mas certamente, falando da relação do pai com o filho na eternidade, de alguma forma, porque Deus também tem sentimentos, ele certamente sentiu alguma coisa ao enviar o seu único filho para morrer por nós, mas a ideia de Deus, o plano de Deus era nos substituir para nos dar vida em abundância na sua presença. Aleluia. Então o texto continua, Abraão chama aquele lugar de Jeová Jirê, ou Javé Jirê, se você estiver usando NVI e NVT, porque Javé Jirê significa Deus proverá, ou o Deus da providência, ou algum sinônimo parecido com isso. O cordeiro estava lá agora, preso pelos chifres, no meio da árvore. Abraão, é só pegar esse cordeiro e sacrificar. Isaque está livre de ser martirizado, de ser morto, de ter ali a sua vida ceifada, talvez aos 20 e poucos anos, quem sabe, não sabemos exatamente a idade de Isaque e Abraão já era um pouco de idade, mas nós também não sabemos exatamente. Nós sabemos que Abraão teve Isaque já tardio em idade, você se lembra da história, não vou recontá-la aqui, mas Isaque teve a sua vida poupada, porque o Deus que nós servimos é conhecido como o Deus da providência. Só Deus, meus irmãos, pode tirar o pecador das trevas e colocar esse mesmo pecador agora na luz, no reino da luz, no amor do seu único e verdadeiro Filho Jesus Cristo. E sem a morte substitutiva de Jesus, que morreu no meu e no seu lugar, isso jamais seria possível. E sabe qual é agora a resposta de Deus? Os versículos 15 ao versículo 17, a resposta de Deus para Abraão é a sua bênção. Deus abençoa e premia a fé de Abraão com a sua bênção, e não uma bênção qualquer. Nenhuma bênção de Deus é bênção qualquer, mas a bênção aqui de Abraão era uma bênção especial. Era uma bênção especial, a gente não pode negar. Quando Deus promete toda essa descendência a Abraão, ele está falando da igreja. É promessa essa que se cumpriu no Novo Testamento. Quando Deus diz a Abraão, no versículo 17, que a descendência de Abraão seria como a areia da praia do mar, ele não estava falando da nação de Israel. A nação de Israel é uma nação pequena. Israel tem a população equivalente ao da cidade de São Paulo. Não é da nação de Israel. Ali ele fala da igreja, de todos os salvos, de todos os santos que já morreram com Cristo e que ainda vão morrer com Cristo. Ele fala de uma descendência espiritual e não de uma descendência nacional, especificamente falando da nação de Israel. E Abraão, que não se nega a sacrificar o seu único filho, agora tem a sua fé
premiada com essa promessa de bênção que Deus tem para todos aqueles que se propõem a obedecer a sua ordem. Será que você tem sido um filho obediente de Deus? O texto aqui é claro. Quem obedece é abençoado e quem não obedece não é abençoado. Pelo contrário, quem obedece experimenta as bênçãos de Deus e quem desobedece experimenta a ira de Deus, o juízo de Deus. E a pergunta que eu faço a nós essa noite é: qual dos dois tipos de filho nós temos sido? Será que nós temos obedecido a Deus e andado em conformidade àquilo que Ele requer de nós? Ou será que nós temos sido filhos rebeldes, que temos fugido da presença de Deus, que temos escapado da presença de Deus? Como se isso fosse possível. Qual tipo de filho nós temos sido? Sabe quando alguém diz alguma coisa, mas que na verdade esse algo que essa pessoa diz não é o objetivo final dele? Quando ele vem e te pergunta uma coisa, mas na verdade o que ele quer saber é outra. Pessoas que não são muito diretas. Deus pede para Abraão Isaque como sacrifício, mas o que na verdade Deus quer é o sacrifício de Abraão através do ato de pegar Isaque, levar ao altar no Monte Moriá e sacrificá-lo. Esse é o sacrifício que Deus exige. Deus queria o coração de Abraão. Ele pede uma coisa, mas quer outra. E o teste que Deus fez com Abraão era, antes de mais nada, uma antecipação de um teste que ele mesmo se auto-aplicou quando, como eu disse, ele não poupou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E a diferença é óbvia. Ele poupa Isaque, mas não poupa Jesus. Isaque foi poupado porque Deus enviou um cordeiro para morrer no seu lugar. E nós fomos poupados porque Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e levar consigo toda a nossa maldição e nos dar como resposta a nossa obediência à sua vitória. Não à toa, Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não de quem está sacrificando, como era antigamente, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todo, de todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, de todos aqueles que se prostram a Jesus, de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. E nesse sentido, eu tenho uma verdade muito grave para você essa noite. Anota aí no seu coração. Às vezes, Deus nos prova nos pedindo aquilo que é mais precioso para nós. Eu estou sendo um pouco brando nas minhas palavras. Não é que Deus nos prova pedindo aquilo que é mais importante para nós. Deus nos prova, às vezes, tirando aquilo que é mais importante para nós de nós. Ele não precisa da nossa aprovação para nos provar. Até porque, se fosse assim, ele não provaria ninguém, não é verdade, Léo? Não provaria ninguém. Ele simplesmente vai lá e nos dá a prova. Casa, conforto, dinheiro, família. Ele toca em qualquer uma dessas coisas que ele resolver. Saúde, o nosso bem-estar, o nosso conforto. Ele toca no que ele quiser. E nós precisamos ficar atentos, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós afirmamos com a boca cheia
que o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o outro, quando na verdade quem está nos provando e tirando aquilo que nós mais amamos é o próprio Deus. Isso soa como uma blasfêmia aos ouvidos do Senhor. Quem provou Deus, quem provou Jó foi Deus. Quem provou Abraão foi Deus. Quem provou Paulo foi Deus. É claro, eu não estou negando o poder de Satanás, ele tem poder. Ele intenta o mal contra o povo de Deus, eu sei disso. Mas o que nós não podemos, meus irmãos, é entrar nessa onda, nessa vibe das pessoas que afirmam que tudo aquilo que acontece de provação conosco vem do diabo, porque nem sempre é assim. Nós precisamos tomar cuidado ao afirmar uma coisa dessa quando nós não temos certeza. E preste atenção numa outra coisa importante. O cristianismo tem uma verdade muito clara, desde lá do Martim Lutero. Nós somos salvos por graça, por meio da nossa fé. Nós não somos salvos através dos nossos sacrifícios e das nossas boas obras. A nossa salvação, ela vem pela graça. Mas isso não quer dizer que às vezes Deus não exija de nós alguns sacrifícios. Você entende a diferença? E esses sacrifícios que Deus às vezes exige de nós, não é para nos salvar ou nos condenar, não tem a ver com isso. Mas para mostrar qual é a nossa disposição e a disposição do nosso coração em obedecê-lo ou não. Às vezes Deus faz isso para mostrar para nós mesmos que nós somos obedientes ou que nós somos rebeldes. Deus exige, irmãos e irmãs, de nós sacrifícios o tempo todo. Mas eu repito, não são sacrifícios que têm influência na nossa salvação, porque isso o Senhor Jesus conquistou por nós e nos seus méritos é que nós somos salvos. Ou o que você acha que Jesus diz quando ele olha para um certo jovem e diz: você tem que negar a si mesmo? O que é esse chamado, senão um chamado ao sacrifício de alguém que mata as suas próprias vontades e desejos e que passa a viver para a glória de Deus? O que seria a palavra de Jesus para um outro jovem que quando o encontra diz: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue? Senão o Senhor Jesus tocando naquilo que ele sabia que aquele jovem mais amava. O que é isso senão sacrifício? Irmãos, o cristianismo não é essa religião de oba-oba, como muitos têm dito por aí, e nós debatemos isso hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. O cristianismo é sim uma religião de sacrifício. E nós temos que nos sacrificar. E esse sacrifício que Deus requer de nós, por exemplo, é o de que a gente acorde cedo e venha para a escola bíblica dominical. É um sacrifício. Você sair da sua casa em julho, invernão aí, 3 graus, 5 graus à noite, e você levantar da sua cama, pegar o seu carro, ou às vezes a sua moto ou o circular, e vir para a escola bíblica, isso é um sacrifício, meus irmãos. E a pergunta que eu faço a você novamente é: qual tipo de filho tem sido você? Um filho obediente ou um filho rebelde? Isso não quer dizer que às vezes o Senhor não olhe para nós e não nos dê livramentos em relação a algumas dessas situações. Ele nos dá, como eu disse, ele faz como ele quer, ele age de acordo com aquilo que ele deseja. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu afirmo para você essa noite é que
você e eu precisamos ser filhos obedientes diante de Deus, para que nós possamos continuar caminhando com fé e em fé para a glória do nome dEle. E se você abrir direito os seus ouvidos, você vai ouvir Deus pedindo alguns sacrifícios a você. E Ele pede, abre os seus ouvidos que você vai ouvir. Você pode até tentar fechar os seus ouvidos diante de Deus. E você pode até conseguir isso por um tempo. Mas quando o Senhor aparecer, Ele vai arrancar todos os tapumes dos seus ouvidos. E Ele arranca. Ele arranca de verdade. E aí você vai ser obrigado a ouvir. Você não vai ter mais opção. A opção vai ser obedecer ou obedecer. E a pergunta que eu tenho a você essa noite é: o que você acha que Deus te pediria agora para você começar a fazer ou para você deixar de fazer? Será que tem alguma coisa que Deus gostaria que você deixasse de fazer? E que você tem feito isso sistematicamente dia após dia? Será que tem algumas coisas que você deveria fazer e tem negligenciado isso dia após dia? Qual tipo de filho nós temos sido? Meus irmãos, obedecer a Deus é um ato de sacrifício, porque exige de nós a abnegação de quem nós somos ou gostaríamos de ser. O sacrifício da obediência é um ato de fé e que glorifica ao nome do Senhor. E eu tenho duas afirmações para uma pergunta que eu vou fazer a você agora. Por que nós devemos nos sacrificar para obedecer a Deus? Por quê? Por dois motivos. E o primeiro é que se a gente não obedecê-lo, nós é quem podemos virar o sacrifício e sucumbir diante do pecado e perder a nossa alma e todas as bênçãos da eternidade que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. E esse sacrifício não é um sacrifício que honra e que glorifica a Deus, mas é um sacrifício que agrada a Satanás e os seus anjos. E o outro motivo pelo qual nós devemos obedecer a Deus é que a caminhada para consertar um ato de desobediência é muito mais doloroso do que o ato da obediência em si. Por isso que 1 Samuel 15, 22 nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência é uma proteção a nós. Quando a gente obedece, a gente está naturalmente se livrando de todas as consequências que alguém que peca tem. Você não quer enfrentar consequências? Obedeça e você vai ser abençoado, livrado e protegido de todas essas artimanhas que Satanás tenta o tempo todo lançar contra os filhos de Deus. Obedecer é difícil, é doloroso, nós somos rebeldes e o nosso coração em algum momento vai pender para um ato de desobediência a Deus. Mas a operação do Espírito Santo é plenamente eficaz para mudar a disposição do nosso coração e nos transformar em filhos da desobediência, em filhos da obediência. Se lembra de Jacó, cujo seu nome significa enganador? E que depois o seu nome foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus? É a história de alguém que teve a sua vida mudada e que deixou de ser um filho da desobediência e passou a ser um filho da obediência e que viveu para a glória de Deus. Você quer agradar a Deus? Muitas pessoas se perguntam isso. Como é que eu faço? Muitas pessoas aqui da igreja já me perguntaram isso. Pastor Antônio, como eu faço para agradar assim mais a Deus? Só obedecer a Ele. Obedecendo a Ele, a sua verdade, obedecendo os seus caminhos, os seus estatutos. Quem obedece a Deus com fé, não reclama e nem questiona, apenas segue caminhando com Deus para mais perto dEle. O caminho da obediência só pode ser percorrido com os passos da fé. E eu quero encerrar essa pregação
lendo um texto muito importante, que é o texto de Hebreus, capítulo 11. Abra sua Bíblia comigo, vai ser projetado também aqui no Data Show. Hebreus, capítulo 11, 17 ao 19. Hebreus 11, 17 e 19, projeta para a gente aí, Natan. Olha só o que diz o texto. Isso, abre aí. Esse texto mostra como o autor aos Hebreus entendeu toda essa história de Abraão e interpretou e escreveu sobre essa história aqui no Novo Testamento. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Abraão tinha fé para crer, e nós cremos que se o autor aos Hebreus relata assim essa passagem, ele tinha a inspiração de Deus para compreender isso, que Abraão entendeu que se ele sacrificasse Isaque, Isaque seria ressuscitado, seria trazido à vida novamente pelo poder de Deus. Meus irmãos, quando obedecemos a Deus com fé, ao final da provação, nós olhamos para todas essas lutas que nós passamos e que Abraão também passou, e entendemos e enxergamos a graça, o amor e a providência de Deus que poupou as nossas vidas, que nos livrou da morte, do mal, do maligno, do diabo, e que nos deu a vida em abundância na sua presença. Deus é poderoso, meus irmãos, suficiente para poupar as nossas vidas ou para nos dar a vida novamente após as mais duras e difíceis provas pelas quais nós passamos.